Nosso Rei, nos abençoa agora na abertura da Tua Palavra, que a Tua Palavra nos destrua para nos construir novamente, que a Tua Palavra nos ensine como agir, como viver nesses tempos tão difíceis. Abençoa-nos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia novamente para você que está entrando agora, ou que não ouviu meu bom dia na Escola Sabatina. Nós estamos muito felizes de ter você aí conosco, nossos amigos aí que estão online, você que está nos assistindo aí da sua casa, seja no Brasil, em Portugal, ou até aqui de Sydney, em qualquer outro lugar do mundo. Você é muito bem-vindo. Saiba que nós estamos muito felizes por você estar aqui conosco. E nós iremos agora abrir a Palavra de Deus. Nós temos a oportunidade ainda, e um privilégio, eu posso dizer para você, um privilégio da gente ainda conseguir abrir a Palavra de Deus para ver o que é que ela tem para nos ensinar. Nesse período tão difícil, nesse momento tão complicado da vida, nós ainda temos o privilégio de aprender com as Escrituras, com a Palavra de Deus. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Então você que tem sua Bíblia aí no seu iPad, no seu celular ou no seu computador, abra aí uma aba no seu navegador e abra aí Eclesiastes, no capítulo 1. Pode abrir também sua Bíblia física, se você estiver com sua família, se estiver aí com o pessoal aí da sua casa, você pode abrir aí. Eclesiastes, no capítulo 1. Bom, quando eu estava pensando essa semana no que falar para vocês nesse sábado, pensei muita coisa, tá? Mas eu não poderia falar, talvez, de algo que não tivesse nada a ver com o nosso momento agora, com a nossa situação. E aí eu peguei a Bíblia e fui lendo a Bíblia, pesquisando, vendo algumas coisas que poderiam ser faladas, e nada mais propício nesse momento que a gente está de falar de alguém que foi considerado um dos mais sábios, se não o mais sábio de todo o mundo. O livro de Eclesiastes, ou chamado o livro do pregador ou do professor, é um livro de sabedoria. Então, nada melhor do que a gente aprender com essas pessoas que foram tão sábias, né? E aqui o próprio Salomão. O livro de Eclesiastes tem muito a nos ensinar. E hoje nós vamos olhar alguns versos aqui desse primeiro capítulo e ver se ele ainda tem alguma coisa para nos ensinar. Depois de tanto tempo que foi escrito, a gente vai perceber que tem coisas aqui que a gente pode tirar para a nossa vida hoje. Primeiramente, uma coisa que é interessante é que talvez não seja um livro que é muito pregado nas igrejas, né? O livro de Eclesiastes talvez não seja um livro muito bem-vindo nos sermões e tal. Por quê? Por que isso? Primeira coisa, porque o livro talvez seja, e muitos falam disso, né? Um livro que tem uma visão pessimista do mundo, né? Um livro que tem uma visão de alguém que está desgostoso com a vida, ou de alguém que está deprimido, ou de alguém que está passando por um momento não tão bom na vida e escreveu como se estivesse meio mal-humorado, meio deprimido, ou alguém que estivesse com desgosto da vida. Mas o que a gente percebe é que é um livro que é muito interessante de a gente analisar. E apesar dessa visão, né, que muitos têm, talvez, de ser um livro pessimista, e que talvez a gente não possa aprender com esse pessimismo, eu digo a você que ele é um livro muito mais do que algo pessimista, mas é um livro realista. Realista porque foi escrito por alguém que passou por muita coisa na vida. Salomão, ele passou por muita coisa na vida, e ele chega a dizer que não teve prazer nenhum na vida que ele não tivesse passado. Ele fala, tudo que o meu coração desejou, eu tive. Você já parou para pensar nisso? Você tem um desejo no seu coração e às vezes você não consegue realizá-lo, por diversos motivos, né? Talvez algumas coisas boas, outras coisas às vezes não tão boas, mas Salomão, ele diz que tudo que ele desejou, ele teve na vida dele. Então você imagina a quantidade de situações que ele passou na vida para escrever esse livro que tem tanto a nos ensinar. E eu queria ler com vocês aqui, capítulo 1, no verso 1
e verso 2. Diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Olha que interessante, como ele começa esse capítulo aqui, de início, né? E o mais interessante de tudo é que esse capítulo, ele inicia com essa frase, né? Vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. E se você for lá para o final de Eclesiastes, vamos lá, para o último capítulo do livro de Eclesiastes, capítulo 12. E no último verso, no verso 14. Todos abriram aí? Eclesiastes, no verso 14. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha que interessante, ele conclui o livro falando que tudo é vaidade, e no final ele fala que Deus vai trazer juízo todas as obras. E se você for lá para o capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11, o penúltimo capítulo, ele fala sobre a mocidade. E aí no capítulo 12 ele agora fala sobre a velhice. Ou seja, a gente percebe aqui que Salomão, quando ele escreveu, ele já tinha passado por todas as fases da vida, né? Juventude, passou pela mocidade, agora ele está na velhice. E o capítulo 12 ele fala da velhice. E no verso 8 do capítulo 12 ele fala: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Olha que interessante, o que tem lá no início. No início do capítulo 1, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Apesar de ser um livro que a gente entende que seja um livro não muito bom de estudar, ele é um livro muito bom para a gente aprender. Então tira esse mito da sua cabeça, tá? O pregador aqui, o Kohelet, né, como a gente chama, ou pregador, ou alguém que ensina, que tem uma assembleia que ensina, ou seja, alguém que tem coisa para falar, útil para o pregador e para a assembleia, né? Ele começa falando que tudo é vaidade. E primeiro eu queria analisar com vocês essa palavra aqui, vaidade, que aparece aí na sua Bíblia. Vaidades de vaidades, diz o pregador. O que significa essa palavra, vaidade? Aí você na sua casa aí está pensando, né? O que significa a palavra vaidade, né? Vá pensando aí, vá pensando aí. Essa palavra, no hebraico, é a palavra revel. E ela aparece 38 vezes nesse livro aqui. 38 vezes aparece a palavra vaidade no livro de Eclesiastes. Das 73 vezes que aparece na Bíblia inteira, 38 delas aparecem aqui, nesse livro. Então, o que a gente percebe é que esse livro de Eclesiastes, o tom dele, ou a palavra principal dele, que dá o tom de todo o livro, é a palavra vaidade. Tudo é vaidade. As boas obras, as obras ruins, as coisas boas, o trabalho que é feito de forma digna, o trabalho que é feito de forma indigna, tudo é vaidade. E essa palavra é a palavra que vai permear todo o livro. A palavra revel, que significa muito mais do que vaidade. Às vezes, quando a gente traduz as palavras do hebraico para o português, elas não vêm, talvez, com o que o autor realmente queria exprimir, né, nas suas palavras. Mas a palavra revel, ela significa outras coisas muito interessantes. Prestem atenção. Revel significa não só a palavra vaidade, mas significa vapor. Vapor de vapores. Tudo é vapor. Olha que interessante essa tradução. Também significa fumaça. Então você pense na palavra como algo etéreo. Sabe, algo que você olha, você vê e parece que passa logo, está aqui agora, mas daqui a pouco não está mais. Vapor de vapores, ou fumaça de fumaças. Quando você vê uma fumaça, você olha para ela e se você quiser topar nessa, ou pegar nessa fumaça, parece que você não consegue, né? Você não consegue, ela se dissipa. E outra coisa é que a fumaça também, ela parece que muda de forma conforme o vento e tal, ela não tem uma forma específica. E ele diz que tudo na vida é como se fosse isso. Vapor, fumaça. Hoje está aqui,
e amanhã não está. E ele fala que a nossa vida é como se fosse um vapor, fumaça. Alguém que teve tudo que desejou na vida. Podia ser alguém que podia falar assim: eu estou satisfeito, eu tive tudo que eu quis, eu sou feliz. Eu sou alguém que não preciso mais de nada. Mas não, ele fala assim: tudo que eu tive, todo o dinheiro, toda a sabedoria, tudo isso é vaidade. Tudo isso é vapor. Hoje está aqui, mas daqui a pouco não está mais. Tudo isso é um sopro. É interessante quando ele fala isso. E mais interessante ainda é o momento que a gente está vivendo, a gente percebe como na nossa vida tudo é vaidade, é vapor. Vocês já perceberam isso? Essas últimas semanas são semanas que estão fazendo a gente refletir muito sobre a nossa vida. Eu tenho certeza que você em casa, se você está de quarentena ou não, mas você está passando muito mais tempo dentro de casa do que fora, até porque o governo pediu para fazer isso. Aqui na Austrália está assim, eu tenho certeza que no Brasil está assim, ao redor do mundo também está assim. E você às vezes tem um pouco mais de tempo para ficar em casa, e às vezes até sem fazer nada, né? Pensando, refletindo sobre a própria vida. Porque às vezes você está em casa, mas você não queria estar em casa. Talvez você quisesse estar fora, passeando, indo visitar amigos, etc. e tal. Mas você está em casa e você fica pensando. Você fica pensando na sua própria vida. Como a vida é frágil. Com todas essas mortes acontecendo ao longo do tempo, dessas poucas semanas, a gente vê só os gráficos sendo mais acentuados ainda mais. E gente morrendo. Como a vida é frágil. E o mais interessante disso tudo, a fragilidade da vida, ela não é um privilégio de uma classe social. A vida é vapor não só para os pobres. A vida é fumaça não só para os ricos. A vida é frágil não só para aqueles que têm uma religião. A vida está sendo um sopro não só para aqueles que não têm uma religião. O que a gente percebe é que o mundo inteiro está percebendo o quão frágil a vida é. E nem sabedoria, nem dinheiro, nem posição social, nem raça, nem cor, nem nada disso tira o fato de que nós somos pó. Nós somos sopro, nós somos vapor. Vocês percebem isso? Que é uma condição de todo ser humano ter uma vida, e essa vida hoje está aqui, mas talvez amanhã não esteja. A palavra revel, vapor, vaidade, sopro, ela não aparece só aqui no livro de Eclesiastes, como eu falei, aparece em outros livros da Bíblia. Mas eu queria abrir com vocês em um lugar muito especial que ela aparece. Lá no comecinho, logo no comecinho da Bíblia. Vamos lá abrir em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis no capítulo 4. É uma história muito conhecida, talvez você já tenha cansado de ouvir essa história, né? Mas a gente vai analisar um pouquinho essa história também. E vamos entender algumas coisas interessantes. Olha que interessante. Aqui é a história de Caim e Revel. Olha só. Caim e Revel. A mesma palavra que aparece lá em Eclesiastes é a mesma palavra que dá nome a Abel, o irmão de Caim. Aqui é a história de Caim e Abel. E vamos dar uma lida aqui nesse início dessa história. Capítulo 4, no verso 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado, Caim?
E por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E aí Caim disse ao seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Olha que interessante. Abel, o que é que significa Abel? Você na sua casa agora já sabe. Abel é a palavra revel, que aparece lá em Eclesiastes, que significa o quê? Vapor, sopro. Exatamente como foi a vida de Abel na Bíblia. O autor ele escreve a vida de Abel e a gente percebe que Abel aparece no capítulo 4, no verso 1. E aqui já no verso 8, Abel faz o quê? Desaparece. A gente percebe que Abel ele não é o centro das atenções aqui no capítulo 4. Parece que o centro das atenções é o outro irmão, né? Aparece muito mais Caim. E é interessante que a própria mãe, né, fala assim: adquirir um varão com o auxílio do Senhor quando ela tem Caim. No verso 1. E depois, no verso 2, diz assim: depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Ou seja, nem o título para Abel voltou a dar. Só fala assim, Abel. E Abel era quem? Irmão de Caim. Vocês percebem como Abel aqui parece que não tem tanta preponderância aqui nessa narrativa? Abel ele aparece e ele desaparece. Muito rápido. Quando você percebe, Abel está morto. E o que a gente percebe é que Abel aqui nessa história é o justo. É alguém que foi aceito. Não por causa do seu sacrifício. Não por causa do que ele deu para o Senhor, mas por causa da sua intenção, do seu coração. Mas apesar de Abel ter sido alguém que foi aceito, foi alguém que desapareceu muito mais rápido. Parece que a vida de Abel aqui não tem importância. A vida de Abel aqui foi um sopro, foi uma fumaça, uma vida frágil. Às vezes a gente tem esse entendimento, né, de que assim, eu sou alguém que acredito em Deus, eu sou alguém religioso, eu tenho as minhas práticas religiosas e é através dela que eu vou garantir a proteção de Deus. Não sei se vocês já ouviram em alguns noticiários aí, houve um terremoto e só a igreja ficou em pé. Como se o ser humano que tem uma crença em Deus fosse alguém que fosse mais protegido até do que os outros que até não acreditam em Deus. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia ela apresenta uma visão um pouquinho diferente. O justo aqui, o que acreditava em Deus e que fez bem aos olhos de Deus, foi aquele que foi morto. Foi aquele que não durou. Foi aquele que foi frágil. Foi aquele que chegou e passou. E aquele que não foi aceito pelo Senhor. Aquele que Deus olhou e falou assim, eu não aceito o seu sacrifício, não aceito a sua oferta. Esse daí foi o que perdurou. Foi esse que sobreviveu. Ainda digo mais a você, ele não só sobreviveu, mas ele foi protegido pelo próprio Deus. O que isso tem a nos ensinar? Muitas coisas, né? E vocês já podem ter algumas aí na cabeça. Isso pode nos ensinar muitas coisas. Mas uma coisa que eu queria enfatizar, não é pelo fato de você ser alguém que tem uma religião, que tem uma crença, que frequenta alguma igreja, que você é alguém que merece mais a proteção, o amor, a misericórdia e o carinho de Deus. Às vezes, você talvez seja o que vai mais sofrer. Às vezes, você seja aquele que vai passar mais rápido do que os ímpios. Às vezes, você vai ser o que menos vai prosperar. Às vezes, o ímpio é o que mais vai prosperar. Aqui uma descrição da vida do justo. A vida do justo, no capítulo 4 de Gênesis, é uma vida que é frágil, que é sopro.
Porque a vida dele não está concentrada aqui nessa terra, no que acontece aqui nessa terra. A gente precisa entender que a vida do justo é uma vida que está concentrada em uma pátria que é superior a essa. A esperança do justo não é esperar para prosperar aqui nessa terra. A vida de alguém que é aceito por Deus e reconhece isso é uma vida que talvez seja uma vida frágil, uma vida que vai passar. E quanto mais cedo a gente entender isso, mais fácil vai ser da gente passar por ela, passar por essa vida. A vida do justo é uma vida que não se concentra e não tem as suas expectativas aqui, nessa terra. Tudo nessa terra é vaidade, diz o sábio, diz o Kohelet, diz o pregador, o professor. Ele está querendo ensinar para a gente aqui que a nossa vida, ela vai passar. Que a nossa vida, ela é frágil. E a gente precisa lidar com isso. Às vezes a gente se concentra tanto na nossa sobrevivência aqui nessa vida, que a gente esquece que nós precisamos sobreviver não para essa vida. Às vezes a gente se concentra tanto em nós mesmos, na nossa vida, na melhora da nossa vida, e a gente se esquece de todo o resto. E aí, o que acontece? E aí vem a grande pergunta. Pelo fato de a gente estar concentrado tão na nossa vida, tão concentrado tanto nas nossas coisas, de ter as coisas, de construir as coisas, que às vezes a gente faz a mesma pergunta que Caim fez para Deus. Lá no capítulo 4, no verso 9. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Caim está perguntando aqui para Deus: eu não sei onde é que está meu irmão. Por acaso eu sou o guardador dele? Por acaso eu tenho alguma coisa a ver com ele? Eu não tenho nada a ver com ele. Eu me concentro na minha vida, eu quero o meu melhor, eu quero que as coisas sejam boas para mim, eu quero que tudo dê certo na minha vida, eu quero prosperar. Eu não quero saber do meu irmão, eu não sou o guardador dele. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Será que eu preciso me preocupar com as pessoas que estão ao meu redor? Será que eu preciso demonstrar amor às pessoas que estão perto de mim ou até longe de mim? Acaso sou eu o guardador do meu irmão? E aqui a gente começa a entender o porquê que o sacrifício de Caim não foi aceito, né? Ele mata o irmão e fala: acaso sou eu o guardador dele? Não tem nada a ver com o meu irmão. O que Gênesis capítulo 4, o que Eclesiastes no capítulo 1 e todo o livro de Eclesiastes nos ensina é que, sim, você é guardador do seu irmão. A vida do justo não é uma vida centrada nele mesmo. A vida do justo é uma vida centrada no outro. É uma vida centrada não nessa terra, nessas coisas dessa terra, que tudo é vapor, é vaidade. É centrada no amor, em algo que é superior a nós. Acaso sou eu guardador do meu irmão? Sim, você é guardador do seu irmão. A gente fica preocupado com economia, a gente fica preocupado com dinheiro, a gente fica preocupado com toda a crise que está por vir, etc. e tal, e esquece de uma coisa simples. É tudo vaidade. É tudo vapor. O próprio livro de Eclesiastes, ele nos mostra que nada progrediu. Todos nós continuamos o mesmo. A ciência progrediu, a economia progrediu, a sociedade progrediu, mas Eclesiastes fala: nada disso é progresso, tudo isso é uma coisa da nossa cabeça, é o mito do progresso. Nós continuamos sendo os mesmos. Nós continuamos sendo os mesmos. A nossa natureza é a mesma do tempo de Caim, do tempo de Salomão. E hoje, continuamos sendo os mesmos. Egoístas, pensando só em nós, egocêntricos. Nada progrediu. A gente continua sendo o mesmo.
Mas hoje eu queria trazer essa lição para vocês, do livro de Eclesiastes. Apesar de nós continuarmos sendo os mesmos, nós precisamos lutar contra esse progresso imaginário que temos. Temos que lutar contra a nossa própria natureza e entender que sim, nós somos guardadores das pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. E talvez essa crise que nós estejamos passando seja para nos ensinar que nós precisamos uns dos outros. Nós estamos conectados. Nós não somos uma ilha. Nós nascemos para ser em comunidade. Por isso que é tão difícil da gente ficar longe, principalmente aos sábados. Eu estou falando aqui para os bancos. Sei que todos vocês estão assistindo aí de casa e tal. Mas é muito diferente do que ter o calor humano aqui um do lado do outro. E parece que é quando essa nossa liberdade ela é suprimida que a gente começa a dar valor ao calor humano, ao nosso amigo, ao nosso irmão que a gente vê toda semana, etc. e tal. Pequenos prazeres que são presentes de Deus, coisas simples da vida. Uma refeição com quem você gosta, uma tarde de passeio com o seu amigo, com sua amiga. Isso foi tirado da gente, por algo que a gente não consegue nem ver. E às vezes a gente fica pensando, como era bom, e a gente esquece de dar valor a isso, quando nós temos a oportunidade de dar valor. Tudo é vaidade, diz o sábio. Vaidades de vaidades. E aí resta a pergunta: a vida que eu tenho hoje está valendo a pena? A vida que eu tenho hoje tem valido a pena? Será que eu estou correndo atrás do vento? Será que eu estou sendo alguém vaidoso o suficiente para não se importar com as coisas que realmente importam? Como diz o título, que vocês viram aí do meu sermão, tudo passa. Tenho uma coisa para dizer para vocês, essa crise ela vai passar. Essa nossa falta de liberdade de ir para os lugares livremente vai passar também. Essa tristeza de estarmos isolados um do outro vai passar também. Você perdeu muito dinheiro nessa crise? Não se preocupe, vai passar. Você que ganhou também muito dinheiro nessa crise? Vai passar também. Você está desempregado? Vai passar. Você está com emprego? Não se preocupe, vai passar também. Você está feliz? Vai passar. Você está triste? Está deprimido? Vai passar. Você está vivendo a melhor fase da sua vida? Onde nada está dando errado, mesmo com a crise? Vai passar. Você está vivendo no fundo do poço. Você está vivendo a pior fase da sua vida. Eu tenho para te dizer uma coisa. Vai passar. O que Salomão está dizendo para nós é que as coisas vão passar. Essas situações, elas vão passar. Este mundo é um mundo que vai passar. Precisamos entender isso. Tudo o que acontece aqui vai passar. Nada é perene. Tudo passa. E se tudo passa, se tudo é passageiro, o que é que resta para nós? Se nada do que temos aqui são coisas que vão permanecer para sempre, o que é que resta para mim, para você? Essa é a grande pergunta que fica. E a resposta é: apegue-se às coisas que não passam. Apegue-se àquilo que não vai passar. O que resta para nós hoje é algo duradouro. Algo que vai durar
eternamente. É isso que resta para nós. Mas tem um porém. Você pode aceitar ou não aceitar. É simples. Você pode se apegar a isso ou não se apegar a isso. Como a gente falou aqui na lição, o próprio Daniel. Deus olha para Daniel e fala: Daniel, essas coisas aqui, todas elas vão passar. Mas você precisa se apegar em alguma coisa. Daniel, se apegue ao que não passa. E foi o que Daniel fez. Ele se apegou ao que não passa. Eu queria abrir com vocês Hebreus, no capítulo 11. Hebreus. Está com sua Bíblia aí? Capítulo 11. No verso 13. Aqui está falando de alguns patriarcas. Na história de alguns personagens bíblicos que foram considerados patriarcas. Diz assim: todos estes morreram na fé. Eles não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha que verso maravilhoso. Eu vou ler novamente. Todos esses patriarcas, eles morreram na fé. Eles não obtiveram as promessas. Eles viram as promessas de longe. E o que aconteceu? Eles se alegraram com essas promessas. Eles não obtiveram. E como é que eles ficaram? Qual é a razão dessa alegria dos patriarcas? Qual é a razão de eles se alegrarem em promessas que eles não tiveram? Deve ter alguma coisa aí, né? O segredo é que eles se apegaram a coisas que não passam. Eles não se apegaram nem à promessa, porque eles não tiveram a promessa. Eles se apegaram no Deus que prometeu. Esse Deus que prometeu, que tem o curso da história em suas mãos. Esse Deus, ele não passa. Ele não tem planos nenhum de nos deixar sós. E apesar de talvez você esteja se sentindo só agora, eu tenho para dizer para você o seguinte: Deus não vai embora. Deus não passa. Ele é eterno. No verso 14. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mais de agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Eles desejaram uma pátria superior. Eles não desejaram vaidade de vaidades. Eles não desejaram vapor, fumaça, que agora está aqui, daqui a pouco não está mais. Que se molda conforme o vento, que muda de uma forma, hoje pode estar boa, amanhã pode estar ruim. Eles desejaram uma pátria superior. Por isso Deus não se envergonhou deles, de ser chamado o seu Deus, porque esse mesmo Deus preparou a cidade para eles. Deus prepara uma pátria para mim e para você. Uma pátria que é muito superior a essa que nós vivemos. Eu não sei em qual lugar do mundo você está agora. Se é aqui na Austrália, se é no Brasil, se é em Portugal, não sei. O que eu tenho para dizer para vocês é que Deus tem preparado algo muito melhor. Uma pátria muito melhor do que essa que nós vivemos agora. É nessa pátria que nós precisamos nos apegar. É nessa pátria que nós precisamos estar sempre desejando. A pátria que o próprio Deus, ele construiu para cada um de nós. O que permanece depois de toda essa crise, o que permanece depois de tudo isso que nós temos,
é só o próprio Deus e o seu amor. Deus, Ele é amor. E quando o próprio Jesus ele vem aqui na terra, ele fala, o meu reino não é desse mundo. Eu não estou muito preocupado com ser o maior aqui nessa terra. Eu não tenho interesse nisso. Eu estou preocupado em olhar para o meu irmão, fazer o bem para o meu irmão, demonstrar o amor de Deus para o meu irmão, exercer e ser agentes de vida para os outros. Vida para os outros, a vida eterna, a vida que emana do próprio Deus. Jesus, a única preocupação dele era essa, mostrar aos outros o amor do Pai. É esse amor que não passa, é esse amor que não é vaidade, é esse amor que não é fumaça, não é vapor. O meu apelo para você essa manhã é que você tenha interesse maior nas coisas que não passam. Tudo que você tem hoje vai passar. Todas essas coisas que você tem hoje, propriedades, riquezas, vai passar. Tudo que você não tem hoje também vai passar. Não se apegue a uma promessa de vida melhor aqui nessa terra. Se apegue numa promessa de vida melhor em outra pátria. Esteja confiante de que Deus, Ele, apesar dos pesares, continua conosco. Ele não vai embora, Ele não vai passar. Que Deus abençoe você durante essa semana que vai se iniciar. Obrigado por você ter ficado aí até o final, nos assistindo. Deus abençoe a sua família. Que Deus coloque em você o desejo de ser uma agente de uma pátria superior. Que Deus coloque em você o desejo de não desejar essas coisas que passam. Fique firme, porque esse Deus, Ele cuida e Ele ama você. E é um amor que não passa. Amém.